Fala aí, quem está falando aqui é o Daniel e hoje eu vou estar resolvendo com vocês a questão 11 do capítulo 2 do livro Fluido, Oscilações e Ondas, volume 2, curso de Física Básica Moisés, quinta edição. Então, bora lá? E para começar, vamos ler o enunciado e entender do que se trata o problema. Um medidor tipo Venturi é inserido numa tubulação inclinada de raio R, onde se escoa um fluido de densidade ρ. O estreitamento tem raio R e os ramos do manômetro são inseridos em pontos de altura Z1 e Z2. O líquido manométrico tem densidade ρf. Calcule a vazão Q do fluido na tubulação em função destes dados e do desnível H entre os dois ramos do manômetro. Beleza, então como podemos ver, teremos que achar a vazão do sistema nesse tubo de Venturi. E como sempre, vamos entender primeiro a teoria antes de prosseguir. E hoje falaremos sobre o fenômeno de Venturi. O efeito Venturi ocorre quando, em um sistema fechado, um determinado fluido em movimento constante e dentro de um duto uniforme se comprime momentaneamente ao encontrar uma zona de estreitamento. Como vocês podem ver, é o nosso caso do nosso exercício, diminuindo sua pressão e, consequentemente, aumentando sua velocidade ao atravessar a zona estreita, onde ocorre também uma baixa pressão. Como vocês podem ver aqui nessa parte, onde nós temos o raiozinho menor, ou seja, uma seção transversal menor, consequentemente, a pressão diminui. Nesse ponto, foi introduzido um terceiro duto, onde uma sonda encontrará uma sucção do fluido contido nessa ligação. Como vocês podem ver, é esse duto aqui que colocou como terceiro. Resumidamente, vocês podem ver na figura onde a seção do tubo é reduzida, a velocidade é aumentada e a pressão diminuída. Beleza? Também falaremos da equação da continuidade. Essa equação mostra que, para o aumento da área disponível para o escoamento do fluido, ocorre a diminuição de sua velocidade, e vice-versa. Como vocês podem ver, essa fórmula define que a vazão de saída e de entrada são iguais. Beleza? E como vocês podem ver na figura, nós temos a entrada com uma área, uma seção transversal maior, com uma velocidade reduzida e com uma pressão mais alta. E aqui, nesse meio, nós temos uma área da seção transversal menor com uma velocidade maior. Se a área diminui, a velocidade tem que aumentar. Beleza? Também falaremos novamente do teorema de Stevin, que é a lei que afirma que a variação da pressão entre dois pontos de um fluido é determinada pelo produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a variação da altura entre esses dois pontos. Como vocês podem ver, a expressão ao lado define o que eu acabei de dizer. Beleza? E agora que nós sabemos melhor a teoria, vamos passar para a solução. Como vocês podem ver aqui, nós temos alguns pontos a ser calculados. O problema pede para encontrarmos a vazão. Então, utilizaremos primeiramente a equação de Bernoulli, que nós utilizamos em diversos exercícios anteriores. E caso queiram rever essa teoria de Bernoulli, basta rever os exercícios 2.2 e 2.3 dessa série de resoluções de Moisés. Então, prosseguindo, utilizaremos Bernoulli para o ponto P1 e P2, que vocês podem ver aqui, que são pontos escolhidos, que ficam mais fáceis para a nossa conta, e que também fazem a lógica da equação. Então, sabendo que a equação de Bernoulli é esta, percebemos que nós temos que achar alguns valores para poder encontrar uma relação entre as velocidades. Beleza? Então, utilizaremos a equação da continuidade, porque sabemos que pode ser utilizada nesse exercício. Sabemos que a equação da continuidade se dá por a área de 1 vezes V1 igual a área de 2 vezes V2. Então, sabemos que a área de 1 é π vezes r ao quadrado. E a velocidade é V1, que nós estamos utilizando, que é igual a π r ao quadrado vezes V2. Beleza? Então, isolando o termo V2, encontramos que V2 é igual a razão entre os raios ao quadrado vezes V1. Nós agora temos uma relação entre V1 e V2. Então, podemos utilizar essa relação na equação de Bernoulli. Então, voltando para a equação de Bernoulli,
Então, podemos substituir agora V2 na relação que nós encontramos agora. Substituindo V2 na equação e reorganizando a equação, podemos ver que tem vários valores repetidos e podemos reorganizar essa equação para deixar de forma mais clara. Chegando a esse ponto, onde a equação fica mais reorganizada, P1 menos P2, que é igual a ρ vezes G, vezes Z2 menos E1, mais 1 meio vezes V1 ao quadrado, ρ, a razão entre os raios à quarta, menos 1. Beleza? Então, estamos chegando quase lá. Agora precisamos de algo que possa ser substituído nessa equação que encontramos. E sabemos que o tubo de Venturi também tem um tubo em U, que pode gerar uma relação entre as pressões. Então, uma vez que sabemos que a pressão em A, que vocês podem ver aqui, e a pressão em B são iguais, é só igualar e encontrar uma relação entre as diferenças de pressão. Sabemos que a pressão de A é igual a P1, que é a pressão desse ponto, mais a pressão da coluna de H, mais também a pressão da coluna da diferença entre as alturas. Beleza? E a pressão de B2 nada mais é do que a pressão de 2 aqui nesse ponto, mais a coluna de fluido manométrico até a altura H. Beleza? Então, agora, igualando PA e PP, nós encontramos essa relação e que vocês podem reparar que nós podemos reorganizar, isolando a diferença de pressões, e encontramos que P1 menos P2 é igual a GH, diferença de densidades, mais ρ vezes G, vezes a diferença de alturas. Beleza? Então, agora nós temos uma relação para P1 e P2. Voltando para a equação de Bernoulli, nós temos que P1 menos P2 é igual à equação que nós encontramos. Então, como nós acabamos de encontrar uma relação de P1 e P2, substituindo a diferença de pressão na equação de Bernoulli, então substituindo na equação de Bernoulli, que é a nossa equação principal, nós encontramos todos esses termos. Mas como vocês podem ver, nós podemos cortar termos iguais dos dois lados. E encontramos uma equação reduzida. Mas calma lá que ainda não acabou. Agora, nós passamos para a parte final, onde nós vamos isolar o V1 dessa equação. Ao isolar V1, nós encontramos que V1 nada mais é do que raiz de 2 vezes G vezes H vezes a diferença de densidade sobre ρ vezes a razão dos raios à quarta menos 1. Como vocês podem ver, basicamente eu isolei o termo V1 dessa equação encontrada a partir de todas as relações que nós fizemos anteriormente. Realmente encontramos V1. Tendo agora V1, passamos para achar a vazão. E agora basta substituir V1 e A1 na equação da vazão. Então, encontramos que a vazão nada mais é do que π vezes R à quarta vezes V1. Perceba que utilizamos diversos conhecimentos da matéria de hidrodinâmica e nosso resultado foi um belo emaranhado de variáveis, mas finalizamos mais um exercício e a vazão é essa mesma. E caso tenham gostado da resolução, se inscrevam, deixem um like e ative o sininho. Caso precisem tirar mais dúvidas, podem passar para o e-mail abaixo. Então, até a próxima resolução. Valeu!